durante algumas semanas, a partir de hoje, eu vou falar sobre um aspecto da mordomia, que tem a ver com contribuição, né, e gestão daquilo que o Senhor nos dá. E minha intenção hoje não é falar sobre dinheiro e contribuição financeira, mas sobre um aspecto da mordomia. A Bíblia fala que nós somos mordomos de Deus. Tudo que nós recebemos do Senhor, nós precisamos fazer uma gestão. Mas por que, Juan, precisamos fazer uma gestão? Porque prestaremos conta de tudo. O Senhor nos deu uma vida, prestaremos conta. O Senhor nos dá condições de vivermos abundantemente, prestaremos conta disso. E é possível que muitos de nós, evangélicos, não tenhamos ainda a real dimensão e compreensão desse assunto. E o assunto que eu queria falar hoje, o aspecto é sobre integridade. Sobre integridade. Então, toda vez que nós pensamos em contribuição financeira, no senso comum da Igreja Evangélica Brasileira, nós pensamos em obrigação. Quantos aqui já tiveram essa percepção? Eu sou obrigado a dar o dízimo. Pode levantar, irmão. Eu sei que todo mundo aqui já viveu essa cruz. E, biblicamente, a contribuição financeira ela está ligada à lei, né? O dízimo e oferta. E por muitas vezes você vai me ouvir falar aqui nessa igreja sobre mais contribuição financeira do que a palavra dízimo. E isso é intencional, porque o dízimo na nova aliança, no aspecto da lei, ele cai sobre o aspecto da obrigatoriedade. Então, Juan, você está falando para mim que eu não sou obrigado a dar o dízimo? Isso mesmo. Porque Jesus, ele tira a obrigatoriedade da lei, o peso da lei, que não poderia ser cumprido através de todas as coisas que nós fazíamos, sacrifícios, e traz para o aspecto da graça de Deus. Enxergar a obra de Cristo e, a partir de Cristo, nós contribuímos. E o que tem a ver, então, integridade com dinheiro e contribuição financeira, Juan? Integridade tem a ver com ser inteiros. E nós vivemos numa cultura evangélica onde nós temos uma dualidade muito forte no nosso meio. Então me explica melhor, Juan, o que é essa dualidade? Muitos de nós temos um aspecto de uma vida espiritual nos dias que tem culto e nós não nos vemos espirituais no dia que nós estamos trabalhando no nosso trabalho secular. Então, a minha vida espiritual versus a minha vida secular. A minha vida de casado versus a minha vida dos projetos que eu estou pensando e trabalhando para alcançar. A vida cristã, ela não propõe essa dualidade. Nós temos uma vida só. E por isso nós devemos ser íntegros, inteiros. Porque tudo que está em nós volta para o Senhor. Então, nós nessa manhã aqui, nós tivemos um período de adoração e posturas de louvores, onde muitos corresponderam, cantaram, levantaram suas mãos, dançaram, bateram palmas. Deus é digno dessas coisas, irmãos. Aleluia! Só que quando chega no aspecto da contribuição financeira, parece que vira uma chave no coração de muitos. E esses irmãos, seja lá qual for o motivo, seja esses que eu citei atrás, ou alguns outros a mais, que podem ser idolatria ao dinheiro, paixão às coisas terrenas, e essas pessoas, elas não contribuem com o aspecto de que foram alcançados por Cristo e tem que se viver uma vida inteira para Cristo, porque tudo que nós fazemos é para o louvor da sua glória. Então, quando nós ouvimos frases bíblicas que dizem
O filho só faz o que vê o pai fazer. Isso está apontando para uma imitação. Quando nós vemos Paulo falar, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui eu queria separar dois aspectos na nossa vida, que é a nossa vida pública e a nossa vida reservada. Isso quer dizer o quê? Nós temos um papel como cristão em dar um testemunho público. Quem concorda com isso? Amém. Isso é senso comum. Mas é possível que a gente conheça algum cristão que trabalha em algum lugar e as pessoas não façam ideia que ela é cristã. É possível que você estude numa faculdade, num colégio, e as pessoas não façam ideia que você é um cristão. Porque a sua mente ela não compreende o seu papel de ser um cristão e ter que dar testemunho público com a sua vida, com o seu jeito de viver. Paulo vai falar que nós somos cartas vivas. E é muito interessante essa palavra porque a carta precisa ser lida. Então, como testemunhas de Cristo, como cristãos, como pessoas que são íntegras, o que estão lendo da nossa vida? O que nós testemunhamos que as pessoas podem provar, se alimentar e testemunhar verdadeiramente Cristo está na vida daquela pessoa? E ouso dizer, irmão, se você não faz isso no seu trabalho, na sua escola, na sua família, você precisa converter ao Senhor Jesus. Porque Jesus não te salvou para que você tenha uma vida reservadinha para você e você fique bem confortável. E aí o segundo aspecto é a vida reservada, que é um ponto mais complicado. E eu vou te explicar por quê. Quando nós temos esse aspecto da contribuição financeira em nós, as pessoas não veem se nós contribuímos ou não. Não é isso? Ninguém sabe se alguém aqui nesse lugar é um bom contribuinte, se ela não falar. E aí a gente abre um precedente perigoso. Parte desse testemunho que é reservado, ele depende da nossa integridade com Deus. Ninguém vê, mas o Senhor vê. Ninguém está vendo se eu contribuo ou não, mas Deus está vendo se eu contribuo ou não. Mas, Juan, você falou que na graça nós não temos obrigação de contribuir. É isso mesmo. Mas existe algo que é retribuir. O significado de contribuição é você vê uma necessidade e você coloca no seu coração se você vai contribuir ou não. Então você se afeiçoa com uma necessidade. Por exemplo, existe uma necessidade de botar um ar-condicionado a mais aqui. Tá calor, não está, irmão? Então a gente pressupõe na lógica, precisamos de mais uma máquina aqui. Então, por essa lógica, você pode ser movido a contribuir. Deixa eu botar um galo aqui de oferta hoje, porque para a gente conseguir diminuir esse calor terrível aqui. E você pode ser livre para fazer isso nessa manhã. Só que a retribuição é quando nós compreendemos de dentro. E aí existe um modo de vida que Jesus tinha, que era se mover por íntima compaixão. É entender por dentro a dor da pessoa. Mas o que tem a ver dinheiro com dor, irmão, não tem a ver com dinheiro e nem dor. Tem a ver com você compreender que Cristo fez uma obra. Logo, a obrigatoriedade da lei, ela cessa para dar lugar a pessoas que retribuem generosamente com o seu coração. E aí, em vez de eu ter o jugo da lei no meu ombro, eu tenho a gratidão de retribuir ao Senhor pela sua obra. E aí, dentro desse conceito, 10% é pouco pelo aquilo que Jesus fez na minha vida. Quantos aqui são alegres porque Jesus salvou você, irmão? Irmão, eu penso nisso todos os dias da minha vida. De verdade, se Jesus não tivesse salvo,
eu já estaria morto. E estaria nesse exato momento gozando do inferno, com muitas dores e lamentos, para toda a eternidade. Mas existe algo que nós precisamos entender como cristãos, é que nós contribuímos não pela necessidade que vemos, irmão. Jesus fez uma aliança conosco que nos leva a ver a necessidade, sim. Mas Jesus, ele está querendo trazer para o nosso coração que eu não preciso ter mais jugo e eu posso contribuir deliberadamente com o meu coração, generosamente. O que era o jugo no Antigo Testamento? Fica de pé, Daniel. Era uma peça dupla que se colocava nos bois que carregavam carga. Então aquilo prendia no meu pescoço e prendia no pescoço do outro animal, que não é o caso do Daniel. É o Daniel aqui o exemplo. Aí vamos supor, eu por ser mais alto, eu carregava o maior peso do jugo. Então, na jornada de carregar o peso de carga, aquele jugo era mais suave para o Daniel e mais pesado para mim. Jesus, quando fala na sua palavra que ele tornou o nosso jugo leve, ele está falando que ele está carregando o nosso peso. E isso não é só o peso da vida comum. Ele está tirando de nós toda a possibilidade de sermos idólatras, avarentos, pessoas que não enxergam a generosidade como meio de vida. Logo, esse aspecto que nós estamos tratando nessa manhã sobre integridade não tem a ver com o que as pessoas podem ver ou não de nós, mas tem a ver com a nossa consciência de que nós servimos a Deus com gratidão todos os dias. Nós não oramos porque somos obrigados, irmãos. Nós oramos porque amamos a Deus. Nós não lemos a Bíblia porque somos obrigados, embora durante uma fase da nossa vida nós precisamos ensinar os nossos filhos dessa maneira. Lê a sua Bíblia todos os dias. Não quero, o problema é seu, tu vai ler. E lá na frente ele vai entender e vai, pô, obrigado, mãe. Obrigado, pai, por ter feito isso comigo. Porque a Bíblia fala em cuca na cabeça. E quanto a nós, não tem a ver com o nosso testemunho público, a integridade, tem a ver com o nosso coração. Deus nos vê e espera que a gente retribua segundo o nosso coração, como nós enxergamos Ele e o que Ele fez.